A graça e a paz do Senhor. Podeis vos assentar. Às vezes vejo que buscar a presença de Deus e ter que ajudar é algo muito sacrificante. Porque muitas das vezes as pessoas se dizem necessitadas, mas elas não querem uma ajuda. Elas querem que Deus venha verdadeiramente estender a mão. Obrigado, Barão. Querem que fale realmente com ela. Querem que atue Ele diretamente na vida dessa pessoa. Se nós estamos aqui para ajudar um ao outro, por que ainda há esse tipo de dúvida? Por que ainda há esse tipo de busca incessante por Deus diretamente e não por uma oração, independente de quem quer que seja? Nós somos usados por Deus, todos nós somos usados por Deus e abençoados por Deus. Todos nós temos a presença do Espírito Santo. Todos nós devemos honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos nós devemos agradecer a Deus em nome do Filho e do Espírito Santo, sempre. Se necessitamos de ajuda, nós temos que buscar ajuda, porque Deus nos capacita para ajudarmos. Nós temos que ter sempre uma resposta que venha de Deus. Se nós não temos a resposta, nós devemos buscar a resposta, porque muitas das vezes as pessoas necessitam que nós venhamos dar uma resposta. Mas muitas das vezes a resposta que nós damos, mesmo que seja direcionada por Deus, mesmo que esteja pautada na palavra de Deus, não vem sendo o suficiente para poder ajudar as pessoas. O que essas pessoas estão buscando? Que Deus é que estão buscando? Aí, quando Deus fala ou usa, você viu aquela historinha de que havia um homem em cima de uma casa devido a uma inundação, e ele pedindo para que Deus ajudasse ele, foi o bombeiro, passou querendo levar ele não foi, e o bombeiro avisando ele que a água ia subir e ele ia acabar morrendo. O bombeiro passou 2, 3 vezes lá, ele não foi e ele acabou morrendo. E aí ele foi para o céu. E chegando no céu ele questionou: mas eu pedi tanto sua ajuda. Eu falei: mas meu filho, eu enviei tantas vezes o bombeiro para te ajudar. Então, quantas vezes mais o bombeiro vai ter que passar por nós para nos ajudar, e nós vamos estar virando a face para o bombeiro, sendo que é Deus que está enviando. Deus está enviando o socorro. Deus está enviando o socorro, e muitas das vezes as pessoas não estão atentas para o socorro que Deus tem enviado. Estão dando as costas para o socorro. Então, às vezes não adianta eu subir aqui, ou quem quer que seja subir aqui, haver o louvor que seja, chorar, se derramar, mas sair daqui, sair do mesmo jeito que um que entrou. Nós temos que ter vergonha na cara, porque nós somos crentes. Crentes que realmente existe um Deus que Ele faz milagres. Nós temos que buscar um Deus que realmente Ele vai nos transformar, e nós temos que aceitar a transformação, porque nós estamos agindo errado. Não adianta eu subir aqui agindo errado e querer falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que falar comigo primeiro, para poder transmitir. Eu fico pedindo para que Deus venha me usar, para que eu possa ser canal de bênção. Eu não estou aqui para abençoar ninguém. Quem vem abençoar é Deus, mas que vocês sejam abençoados através da minha vida, porque eu quero ser canal de bênção. Eu só quero o que vem de Deus. Continua esperando só o que vem de Deus. E não busca realmente a presença dEle. Não busca realmente a face dEle. Não busca realmente um verdadeiro transformar. Metanoia. Porque existe aquele que é vítima e aquele que é o vitimista. Qual é a diferença? Vítima é aquele que foi assaltado, ele é uma vítima. Ele caiu, ele é uma vítima, ele sofreu um acidente, ele é uma vítima. Existe o vitimista, que ele cai e ali ele fica rolando e pedindo socorro e não se transforma de jeito nenhum. Ele não procura se levantar. Se alguém estender a mão para ele, ele quer ficar ali sentindo dor. Ele quer ficar ali se vitimizando. Ele não quer passar por uma transformação. Já viu também outra história da borboleta? Que o menino viu um casulo e foi lá e quis facilitar para a borboleta, porque o casulo da borboleta é feito de linhas, né? De fios e de galhos pequenos. E ele foi lá e procurou abrir para a borboleta.
Só que acontece que aquele casulo é uma fase que ela tem que passar de larva para a borboleta, em que ela tem que usar as asas para poder romper aquele casulo, para que ela possa ter forças para voar. E ao fazer aquilo, o menino acabou condenando a borboleta à morte. Por quê? Ela não tinha forças para voar. Então, muitas das vezes, nós somos forjados no fogo, nós somos jogados no deserto, para que nós possamos aprender cada vez mais e mais. E o que nós aprendemos, nós temos que colocar em prática. Amém? Amém. Não sei, acho que era para mim isso. Porque eu estava ali pedindo para Deus um direcionamento e, desculpa eu desabafar, mas é como se eu estivesse olhando, hoje de manhã no ensaio teve um espelho que não tinha o espelho, tinha só a moldura, mas foi para mim. Desculpa desabafar com vocês. Mas é porque às vezes ao ler a palavra, nós temos que ler a palavra falando, não só apenas olhando. Porque quando nós falamos, nós ouvimos o som da nossa voz e a palavra penetra mais completamente no nosso interior. Os valores estão sendo invertidos ultimamente, irmãos. Nós, num geral, às vezes amamos, não estou generalizando, mas muitas das vezes nós amamos um bem, mas o a quem não. Aquele que necessita de uma palavra, às vezes de uma marmita, de um marmitex, de uma comida, nós não amamos. Mas nós amamos, nós damos valor ao bem. E nós temos que valorizar aquele que toca, e não o bem. Nós temos que pedir as bênçãos de Deus para aquele que toca, e não para o bem. Nós temos que valorizar aquilo que Deus colocou ao nosso lado. As vidas que estão ao nosso lado, essa vida que está do teu lado, a vida que não está aqui hoje, nós temos que valorizar a vida. Nós temos que nos valorizar. Nós temos muito mais valor do que os bens que nós temos. Porque nós fomos pagos, resgatados. Nós estamos aqui hoje porque nós fomos pagos a preço de sangue. E um sangue que não tinha nada a ver com os nossos pecados. Nada. Fé, esperança e amor. Quero ver se não foge, porque isso não está aqui. Quando Alan escreveu aqui, você viu, leu o que estava escrito aqui, você viu? Abraão, ele caminhou ao lado do filho dele, que ele já sabia que ia ter que sacrificar. Ele caminhou ao lado do filho dele durante 3 dias e mais algum tempo que eu não sei dizer precisamente, porque eu não pesquisei sobre isso, mas 3 dias está descrito na palavra, sabendo que é sacrificar o filho. Isso é fé de que Deus vai prover. Eu conheço pessoas que às vezes pediram um filho e por causa do filho deixou de vir para a igreja. Por causa do filho ele parou de louvar. Por causa do filho ele largou a obra. Por quê? Num frio desse, não pode sair com filho. Já pensou se Abraão pensasse assim? Mas ele teve fé até o último instante da vida dele. Nós temos que valorizar. Eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram O Jardim do Inimigo, Giovanni Si. Quem não assistiu, procura no YouTube que tem completo, tem partes e tem completo. Eu gosto de uma parte em que Satanás está lá falando, o Kaique, falando que ele contracena com a mulher e ele pega e fala que nós valorizamos muitas vezes, ele falando, que é valorizado muitas vezes um cachorro e não um filho. Né? E ele contracena com um ramalhete de flores, ele pega e cita ali como se fosse o cachorro, o ramalhete de flores. E a filha vem abraçar ele, e ele vai ao caminhar ao encontro da filha, ele vai, e a hora que a filha acha que ele vai abraçar, ele abaixa e pega o ramalhete de flores e fala assim, com o cachorro. Ele até pega e fala assim, você já notou que muitas das vezes nós falamos como se fosse um imbecil com um cachorro? Ai, que bonitinho! Mas não temos coragem de falar, ai, que bonitinho, com um filho ou com a filha. Assistam para vocês verem, tem várias partes lá que é muito interessante para os nossos dias de hoje, e vai continuar sendo. O cristão e o comprometimento diante de Deus com a família. Esse é o tema deste mês. O cristão e o comprometimento diante de Deus com a família. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes,
especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que lapada. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. É a palavra de Deus em 1 Timóteo 5,8. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer por mais este dia nesta casa de oração. A tua palavra foi lida e compartilhada. Que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra e sairmos daqui diferente da forma como nós entramos aqui nesse local. Abençoe a cada um dos dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Abençoe a cada um dos membros dessa igreja, o corpo eclesiástico, Senhor. Abençoe a cada um dos membros que estão presentes, os que não estão aqui, só o Senhor sabe o motivo. Abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso vizinho da frente, da esquerda, da direita, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Embora seja uma esquina, né? Do lado de lá é a nossa direita. Amém? Qual a importância da família para a sociedade nos dias de hoje? Uma família bem estruturada, guiada por Deus, pelo Espírito Santo. Qual a importância? Enorme. Você pode ver que muitas das vezes famílias onde há uma separação, ou um pai vai para um lado, um filho para o outro, você pode ver que os filhos crescem perdidos, sem referência. Onde um lar o filho e a filha é criada só pela mãe ou só pelo pai, há uma falta de referência. A família, ela é a base, tanto na sociedade e principalmente dentro de uma igreja. Nós somos uma família. Nós temos que nos ajudar, porque isso é muito importante. Nós somos membros, e membros de uma família, um ajuda o outro. Se eu não cuido do meu parente, eu nego a minha fé. Está difícil hoje. E eu sou pior que um descrente. Eu sou comparado ao quê se eu nego um parente meu? Desde o Éden até os dias de hoje, Satanás sempre lutou para derrubar e acabar com a família. Nos dias de hoje está pior e mais notório, nós conseguimos ver por quê. Você vê que há hoje instituição de família distorcida, é homem com homem e mulher com mulher. Isso não é uma família constituída segundo as bases de que Deus deixou para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, era para que formasse uma família. Isso é o que é importante. Mas Satanás está fazendo de tudo, usando todos os poderes que ele tem, inclusive pessoas, influentes, para aniquilar com a família, acabar com a família. O mundo está terrível, cheio de doenças, e tudo isso por causa do pecado. A sociedade tem formas rápidas e imprudentes de adotar novos valores e filosofias. As educações que tem no dia de hoje, o que entram dentro das escolas, o que entram dentro das creches, que é para poder pegar as crianças desde novinha, são coisas que o governo coloca. E muitas das vezes são coisas agressivas que fazem com que as crianças, desde pequena, tomem atitudes que às vezes falam assim, nossa, onde que aprendeu isso? Ai, que bonitinho. E aí acabam se tornando pais e mães permissivos. Quando um pai e a mãe é permissivo em relação a algumas coisas que ele vê errado e acha que é bonitinho, porque o filho é pequenininho, começa ali um grande erro. Porque ele acha que fazer as coisas erradas está certo. E os parâmetros estão errados. Nós temos que calibrar os nossos parâmetros. Os nossos relógios têm que estar realmente ajustados com o tempo de Deus, com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Existem várias igrejas sérias. A mídia, o YouTube, se você buscar coisas no YouTube, tem coisas lá muito importantes, muito boas, muito instrutivas. Só que acontece que tem muitas coisas também destrutivas. Quem já assistiu o filme Prova de Fogo, tem um determinado momento em que Caleb está na frente da tela. Vou falar o nome porque alguns já assistiram. Caleb está na frente da tela, é um momento em que ele toma a decisão de realmente mudar a vida dele, que ele é um camarada que ele compactua com a prostituição no filme. A hora que ele está vendo lá, e a esposa dele já tinha falado para ele sobre aquilo, sobre ele apagar aquilo da vida dele, ele está lá, começa a piscar uma mulher na tela, chamando a atenção dele.
O pecado está constantemente piscando na frente da gente. E nós temos que fazer o quê? Negá-lo constantemente e aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. No caso lá, ele foi radical. Ele destruiu o computador dele. Nós não vamos fazer isso, destruir o computador. Mas nós vamos fazer o quê? Seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. E negar realmente este pecado. Abrir mão deste pecado. Dar as costas para o pecado. O papel de um professor é instruir, guiar, direcionar. E a missão verdadeira de uma família é educar. Sabe o que anda acontecendo hoje? O filho vai para a escola e é cobrado da professora a educação do filho dele. Tem pais permissivos que acham que colocar o filho na creche, colocar o filho na escola, é uma educação que tem que ser dada pelo pai e a mãe, tem que ser dado na creche. A obrigação é da professora. Por isso que eles querem deixar as crianças perdidas. Por quê? Proíbem fazer uma oração. Não sei se vocês já notaram, quem tem pai, ou quem tem filho pequeno, não tem mais o dia do pai e da mãe em algumas escolas. É o dia da família. Que família? Que família é essa? Que família é essa? Não tem mais o dia do pai e da mãe. É o dia da família. E isso aí é a base moral que está vindo por aí. É as coisas que muitos pais estão deixando acontecer. O crescimento e a maturidade só são alcançadas se o pai e a mãe auxiliar, se orientar. Se nós não orientarmos os nossos filhos, eles vão ficar perdidos no mundo. É aquilo que você fala dentro de casa, mas acontece que a hora que ele escuta lá fora, porque nós passamos mais tempo fora de casa, depois de adulto, nós passamos mais tempo fora de casa do que junto dos familiares, do que dentro de casa. Eu passo mais tempo trabalhando, vou falar que nem o Fernandinho fala. Às vezes eu vou falar com ele, ele pega e fala assim, mas pai, eu trabalho 12 horas. Ô dó, eu saio 4 horas da manhã e não tem nem hora para chegar, e vem me falar para mim trabalhar 12 horas, vai estar dia sim, dia não, e eu é todo dia. Eu trabalho 12 horas e bate no peito ainda, como se fosse, sabe, nasceu, inocência, viu? Sabe nada de inocente, sabe de nada, sabe de nada. Através da família, os vínculos são fortalecidos, sabe, são fortalecidos. Eu uma vez usei o Adriano, mas o Adriano Deus levou. Mas eu posso usar o Alan aqui. A hora que o Alan está aqui, e o Joaquim vem aqui, sabe como que eu imagino que ele olha o Alan aqui? Como se fosse um super-herói. Foi o que eu falei uma vez que estava o Guilherme e o Adriano estavam tocando. Eu falei assim, é como se fosse um super-herói. O filho nos vê como super-herói. É aquele camarada que ele vai lá, esses dias, vou dar um exemplo para vocês. O Fernandinho, o meu exemplo é ele, tá? Foi tomar uma injeção. Era no braço esquerdo. Aí eu fiquei na porta do Hospital Pedreira. Tinha uma mulher sentada, né? Ele sentado no meio e uma outra mulher do lado. E aí tinha que dar injeção. Eu, pai, não tem como ser comprimido? Falou, é injeção. Você não tem vintão? É injeção. É injeção. Aí ficou lá e... Eu fiquei com dó porque o camarada judiou dele. O camarada enfiou a agulha lá e ficou assim no braço dele, ó. Judiou, ele já estava com medo, ainda judiou dele ainda. Mas ele catou na mão da mulher, dá licença, senhor. Pegou na mão da mulher do lado lá. E aí a Mônica foi aplicar, porque devido às dores do joelho, a Mônica aplicou. Ela ganhou lá no trabalho dela lá a injeção e me deu lá em casa, né? Aí ela só falou para mim, pai, vai deitar ou vai ficar em pé? Eu falei, vai ficar em pé. Só não põe o peso na perna. Aí eu apoiei no guarda-roupa, né? E, ela tem uma técnica lá e eu não senti nada. Nada. Aí ele não falou para mim, ele falou para a Lourdes. Ela falou como pai, o quê? Esse é um homem forte mesmo. Mas, não é que é, sabe? Então, é para vocês verem como um filho vê um pai. Ele vê como se fosse um super-herói. Aquele cara que não vai morrer nunca, aquele cara que não sofre nunca. Mas só nós, pais, sabemos tanto de lapada que nós tomamos nas 12 horas de trabalho. Não é? Mas nós temos que chegar em casa, ainda temos que ter força ainda. Né? Pôr a capa e procurar educar. É difícil? Deixa quem tem mais pequenininho chegar na adolescência, vocês vão ver só. Vocês vão pagar tudo que vocês fizeram com o pai de vocês. Vocês vão ver. É sério, o negócio é sério.
É complicado. Por isso nós temos que ter base. E onde nós buscamos base? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, louvando, pedindo para que Deus venha nos abençoar, para que nós possamos ter força para vencer o dia lá fora e poder ajudar dentro de casa. Senão nós estamos perdidos. Nós colocamos filhos no mundo para ficar imundo, se perder aí fora. E não está difícil de se perder. Nadinha. Nadinha mesmo. Nós temos que ter relações duradouras. Qualquer coisinha que acontece, separa. Qualquer coisinha que acontece, é briga. Nós temos que colocar realmente na mesa e discutir as coisas. Quando começou, se discutir com mais facilidade. Mas a maturidade faz com que essas coisas não aconteçam mais depois de um certo tempo de relação. Nós temos que destruir os laços que unem as famílias ao pecado. Vou dar um exemplo. A mãe e os filhos vêm para a igreja, mas o pai fica em casa. O pai gosta de beber um pouquinho. Ou o pai vem para a igreja, a mãe fica em casa, mas a mãe gosta de assistir uma novelinha. É pecado? Não, não é pecado assistir a novelinha. Faz uma pesquisinha para ver. A bebida destrói a família. A novela não destrói, não. Não, claro que não. Ela só ensina a pecar, roubar, mentir, enganar, trair. O que mais? Tem mais coisa? Tudo nos desvia dos caminhos do Senhor. Uma bebida alcoólica, uma novelinha, um filminho de prostituição, tudo nos desvia dos caminhos do Senhor. E nós temos que ter o quê? Discernimento. Porque muitas coisas nós não podemos fazer porque é pecado. E aquele que o faz acaba fazendo com que o filho mais tarde o faça. Pensa num pai ladrão. Pensa. Ele rouba. E o filho sabe que ele rouba. Vê ele guardar arma dentro de casa, vê ele roubar relógio, celular e guarda. O dia que o filho começar a roubar, o pai vai falar o que para ele? Você está ficando louco, menino. Não pode fazer isso. Você vai acabar morrendo. O que o filho vai falar para o pai? Você faz isso, você é minha referência, você é meu herói. Vou fazer as mesmas coisas que você está fazendo, porque está dando certo para você. Mas às vezes o pai está muito tempo fazendo isso, o filho faz isso 1, 2 vezes e acaba morto. Porque é errado. Nós não podemos ser referências erradas para os filhos, de forma nenhuma. Deus não fez nada para que você venha se afastar da presença dEle. Deus não fez nada, o que Ele fez foi por amor, enviando o Filho dEle para que Ele morresse por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje livres. Alguém veio aqui hoje obrigado? Livres. Nós estamos aqui porque nós somos livres. Não somos livres? Somos livres. Existem ministérios e mídias evangélicas, publicadoras cristãs, organizações eclesiásticas, programas de televisão, YouTube, podcast, tem tantas coisas aí que é para poder ajudar as famílias. Nós não estamos alienados, nós sabemos as coisas que são certas e que estão erradas. Ou foi o pai que ensinou, ou foi na igreja que ensinou, ou foi levando lapada lá fora, mas aprendeu. Consequências de uma sociedade sem a base familiar. Sem uma base familiar, nós não temos referências lá fora. Nenhuma. E no lar cristão? Todas as referências que nós temos são boas. Todas. Não há referência que não seja boa. Falta vínculos? Não falta. Nós temos que ter um vínculo e a nossa raiz tem que ser profunda. Nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento com Deus, na intimidade com o Senhor. Quando nós educamos o filho, nós ensinamos ele a se prolongar em conhecimento aqui na terra. Quando fala a palavra de Deus que o filho é como uma flecha lançada pelo arqueiro, é porque primeiro você puxa a flecha fica no peito. No peito ela aprende o que é amor. No peito ele aprende e ela aprende o que é Deus, o que Deus faz, o que Deus ensina, do que Deus nos livra, o que Deus nos realiza, o que Deus vai nos fazer
aqui e nos levar para lá. Quando ele aprende tudo isso, você pode soltar, porque aonde cair vai ser um alvo. E esse alvo sendo acertado, vai fazer o quê? Propagar a palavra de Deus. Lembra do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Não me lembro profundamente, mas acredito que era em torno de 6 a 7 meses de viagem. Eles ficaram de 6 a 7 meses de viagem quando Nabucodonosor levou eles. Eles se desviaram lá? Se desviaram? Não. Daniel virou um homem muito importante. Não tão menos importante ainda, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogados na fornalha. Aquece 7 vezes mais. Quem foi jogar eles lá na fornalha morreram queimados. O que o Nabucodonosor fez quando olhou para dentro da fornalha? Lógico que de longe, que ele não era bobo, porque ele viu que os soldados morreram tudo. O que ele fez de longe? Ele viu que tinham quantos lá dentro? Como que tem 4, gente? Eu joguei 3 lá, mandei jogar os 3 lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, como é que tem 4 lá dentro? E por incrível que pareça, os 4 estão dançando e vivos. Estão vivos e dançando. Isso é para você ver que pode ser aonde for. Deus põe a mão, Ele livra. Deus põe a mão, Ele cura. Deus põe a mão, Ele abre porta. Mas eu não estou vendo porta, mas pode acreditar e ter fé que pode ser jogado no fogo, a porta vai se abrir. Você já parou para pensar, se você estivesse lá junto com Jesus, na fornalha, o que você faria? Já pensou? Imagina que está lá você, Sadraque, Mesaque, Abednego e Jesus. O que você faria? Já parou para refletir? Pensar? Lógico que você vai estar dançando, fogo, a roupa não foi nem chamuscada. Na carne, o que você faz? Que o rei mandou ele sair, não foi? O que a gente faz? Vem para dentro. Tem coragem? Porque é um pecador. Tem coragem de vir? Vocês aí, vem para fora. Não, vem, aqui está tão bom aqui, vem dançar com a gente aqui. Um pecador não tem coragem de entrar aonde tem luz. Satanás não entra onde tem luz. O inimigo não entra onde tem luz. Então nós temos que ser luz para este mundo. Mesmo estando longe, nós temos que ser luz para este mundo. Em Provérbios 22:6 diz que educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí eu falo dele 2 vezes, que é dele o caminho de Deus. Não vai se desviar de forma nenhuma. Nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. O caminho esse é o caminho do Senhor. Não podemos vacilar um só instante, pois um acidente pode acontecer. Como estamos cuidando de nossa família? Como que nós estamos cuidando da nossa família? Vou falar uma coisa para vocês. O compromisso com a família, como é que está? Compromisso com o matrimônio, aquele que é casado. Compromisso com os pais. Compromisso com os filhos. Compromisso com Deus. Ou até mesmo com você mesmo. Como você tem se olhado diante do espelho? Me lembrei agora também de uma cena do Prova de Fogo, que tem um bombeiro lá, que ele fica na frente do espelho, que ele não consegue arrumar namorada nenhuma. Ele fica na frente do espelho, como se estivesse conversando com a mulher. E aí, faz tempo que você vem aqui? Não, eu sei que eu sou bonitão. Ele começa a falar uns negócios lá. É mais ou menos por aí. Não tem ninguém feio, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, na hora que acordar, olhar para o espelho, sorrir pelo menos para o espelho, está sorrindo para você mesmo. Não temos motivos para ficar triste. Nós temos motivos para ficar triste, mas nós não devemos. Certo? Engraçado que eu vi uma pesquisa, é americana, tá? Ela é da polícia dos Estados Unidos, da cidade de Houston, no Texas. Houston, temos problema. 12 regras para criar um filho delinquente. A polícia que fez, se deu o trabalho. Desde sua infância, comece a dar para o seu filho tudo o que ele quer. Está fazendo muito barulho, dá o celular para ele. Ele com o celular ali, né?
ele fica quietinho. Dá o celular para ele. Quando ele disser qualquer palavrão, fique rindo e achando engraçado. Nunca dê ao seu filho algum tipo de criação espiritual, que é o que está acontecendo hoje, né? Evite a todo custo usar a frase "isso é errado", para não deixar ele contrariado. Ele pode cair no chão e ficar rodando lá, nervoso, coitado. Vai apanhando tudo que seu filho deixa jogado pela casa, livro, sapato, roupa, né? A Lourdes fala para mim que lá, dependendo da idade que tem, já faz na creche, já faz pegar. Aí chega em casa, não, é judiar do bichinho, pegar as coisas no chão, que ele jogou lá, está tudo bagunçado. Dê ao seu filho todo o dinheiro que ele quiser para gastar nas coisas que ele está querendo. Isso aqui é coisa para não fazer, tá? É para deixar o filho delinquente. Eu estou falando isso aqui, mas não é para fazer isso. Satisfaça todos os desejos que o seu filho tiver. Qualquer comida, refrigerante, conforto. Sempre tome o lado dele contra os vizinhos, os coleguinhas dele, os professores, as professoras na escola. Toma partido dele, a professora chama a atenção dele, ele vai lá, briga com a professora, fala que a professora está errada. Seu filho não erra, seu filho não faz coisa errada, de forma nenhuma. Quem erra é a professora, essa aí sim. Quando ele tiver problemas bem graves com a justiça, diga: só tentei te ajudar. Prepare-se para uma vida de profundo sofrimento. Certamente é o que você terá. Você na pesquisa. Está repreendido isso em nome de Jesus. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atará por sinais na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Viu que eu falei muito sobre filho? É a vida do cristão em relação à família. A vida do cristão é a família com relação a Deus. Só que na hora que eu comecei a compor a pregação, veio muito sobre filho. Muito sobre filho. Muito. Então, se veio sobre filho, é porque às vezes eu, como pai, estou fazendo muita coisa errada. Não é vocês, é eu. Que eu falei para vocês que a palavra vem primeiro para mim. É eu que estou fazendo coisa errada. Eu. Se veio sobre filho, é porque eu estou pecando, não ajudando um dos meus filhos. Eu estou faltando em orientar os meus filhos. Eu estou errando. Então, se eu estou errando, eu estou compartilhando com vocês. Não é que vocês, mas eu estou. Quando eu tenho um ato egoísta, quando acontece algo e eu sou omisso, a palavra é omissão. Eu estou sendo omisso e eu não posso ser assim. Não estou sendo um cristão. Eu estou negando a minha família. E aí eu não tenho fé para isso. Não sirvo para isso. Nós temos que vencer as nossas indecisões. Em Josué 24:15 diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam lá além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Nós temos que liberar palavra de fé e não permitir distrações de forma nenhuma, porque eu e a minha casa, nós e a nossa casa, nós e os nossos parentes, nós e os nossos filhos e filhas e netos e bisnetos e o que quer que seja de parente, nós serviremos ao Senhor. Nós temos que voltar ao tempo de Êxodo, né? Tinha o sacrifício, mas tinha a reverência e o louvor a Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus, sempre, constantemente. Em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas
do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Isso aqui não é só dentro da família, em casa, é dentro desta família. Se um cair, o outro tem que estar disposto a levantar, constantemente, independente do que quer que seja. Atenção e o cuidado com a família. Nós não podemos perder tempo em valorizar tanto o material, nós temos que valorizar mais a família. Eu tenho que trabalhar, tudo bem, tem que trabalhar, nós temos que buscar o ganho, nós pagamos as contas com o dinheiro, mas existe também o excesso do amor ao dinheiro e o menosprezo em relação à família. Então nós temos que ter o excesso de amor e zelo à família e não ao dinheiro. Nós não vamos menosprezar o dinheiro, mas nós temos que ter mais amor à família. Nós não podemos nos desprender tanto ao trabalho, né? Eu tenho muita coisa para fazer, tenho muito trabalho para fazer, mas eu tenho que ter o tempo que eu tenho que destinar para poder ler a palavra de Deus, estar na presença de Deus, louvar a Deus e buscar a presença dEle constantemente. Aí, para que eu possa encerrar, os deveres dos cristãos são muitos, mas estando junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai dar tudo certo. Amém? Eu quero só compartilhar algo com os amados irmãos. O Ministério de Casais começou um trabalho recentemente, né? Nós pegamos aí 2 casais e nós vamos para um lugar, não é culto, tá? Não é um culto, chamar atenção, não, nem chicote, nem chinelo, nada disso. Apesar que a gente vai para o parque, o máximo que a gente pode arrumar lá é um tronco, mas tudo bem. Acontece o seguinte, nós fomos para um parque lá, o Parque do Passo. Eu nunca tinha ido lá, fui lá pela primeira vez, lá domingo passado. Pensa no tempo que nós passamos lá, que foi assim, rápido, foi muito bom. Começou acho que 11 horas, terminamos acho que às 3 horas da tarde, não foi? Mas assim, foi muito rápido. Aí era para ser coisa de 2 horas, mas tinha mulher no meio, sabe? Tinha mulher no meio, é complicado. Aí, é assim, fala pouco. Aí o que acontece? Começou 11, umas 3h30 nós terminamos. Tinha um lanche lá para a gente comer, conversamos, louvamos, compartilhamos histórias lá, teve DR. Um negócio foi sensacional. Do que eu falei para vocês foi sensacional, mas nem terminei ainda, hein? Aí o que aconteceu? Louvamos lá, tal, terminou. Pai Senhor, cada um foi para um canto lá. Eu e a Luz descemos, pastor Leandro, a Cris, nós descemos lá e tal. Irmão Zé, irmã Elza, né? A Dirce, irmão Elias, né? Ficaram para cima, nós descemos. Aí, nós nos encontramos depois, né? Que foi de manhã, nós nos encontramos no culto depois. Vocês não sabem o que aconteceu, irmão. Você sabe quem é a Dirce, não sabe? Para quem não sabe, a Dirce está sentada ali, Ela e o marido dela foram andar de carrinho de rolemã, irmão. Olha para você ver, para vocês verem que do tempo que eu estou aqui, 10 anos que eu estou aqui nessa igreja, quantos cultos eu vim aqui, de sábado aqui, nunca ouvi dizer que o encontro no parque fez os irmãos andar de carrinho de rolemã. Falar para vocês, Deus é tremendo.